Fala galera, depois aí da nossa série de vídeos a respeito de vetores, hoje a gente aqui vai trabalhar ainda com aplicações disso, da decomposição que a gente fez. Hoje é a primeira aula a respeito de equilíbrio de um ponto material, certo? A gente vai estar falando aí de equilíbrio. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aí para o que seria um corpo, certo? Com várias forças atuando sobre este corpo. Então a gente tem aqui várias forças atuando sobre esse corpo. A ideia básica é a seguinte: você tem ali um corpo, beleza? Com uma força 3N agindo sobre ele, uma força 4N e também uma força 5N. A gente tem diversas forças agindo sobre isso aqui. Então o que acontece? A gente teria uma força resultante, que seria a somatória de todas as forças. Se você for lá no vídeo a respeito de como trabalhar com vetores, você veria que teria como somar esta força com essa, depois a resultante das duas, com essa aqui embaixo. Então a gente teria que a força resultante final seria F1 mais F2 mais F3. Só que pode acontecer o seguinte: e quando a força resultante for zero? Pensa num caso seguinte: eu tenho 4 newtons para um lado e 4 newtons para o outro. O que significa a força resultante ser zero? Bom, isso é exatamente o que a gente vai ver hoje. A força resultante sendo zero, a gente tem um caso de equilíbrio, certo? Então, quando a somatória das forças que agem sobre um corpo for igual a zero, nesse caso aqui, a gente vai ter uma situação de equilíbrio. Vamos aqui dar uma explicação breve a respeito disso. Bom, equilíbrio de um ponto material. Lembrando, definição de ponto material é um corpo, certo, que tenha dimensões desprezíveis em relação ao ambiente. Ele é muito pequeno em relação ao sistema que a gente está analisando. Então a gente não precisa analisar esse corpo como um todo, a gente pode aproximar ele para um ponto. A ideia é a seguinte: a gente tem ali um corpo, uma força F1, uma força F2 e uma força F3, certo? Se eu te digo que esse corpo está em equilíbrio, então, obrigatoriamente, a gente sabe que a somatória das forças que agem no corpo tem que dar 0 newtons. Sempre que alguém te fala que um corpo está em equilíbrio, a somatória das forças que agem sobre ele dá zero. Agora, o que acontece? Pode acontecer de você ter um equilíbrio parcial, certo? Você pode ter um equilíbrio só no eixo x e um equilíbrio só no eixo y, mas a gente vai tratar isso depois. Agora, vamos pensar no seguinte, ó, vamos analisar aqui eixo por eixo. Em primeiro lugar, quais seriam as forças que atuam no eixo x? Para isso, né, vamos traçar aqui os eixos. Eu tenho o meu eixo x e o meu eixo y. As forças aparentes que estão ali no eixo x, ó, a gente enxerga aqui F1, né? Então, coloca ali a resultante no eixo x seria igual a F1. Tudo bem? Outra coisa, então, agora. Quais as forças que atuam no eixo y? Aparentemente, aqui a gente tem só F3, então a gente colocar ali resultante em y F3. Agora observe o seguinte: e F2? Está em que eixo? Se tu lembrar bem ali do eixo do vídeo a respeito de decomposições, a resposta que você vai me dar é o seguinte: nos dois. F2 tem parte dele em y e tem parte dele em x. Como assim, ó? Se eu traçar uma reta da ponta da força até o eixo y, eu teria aqui o meu F2y. Se eu traçasse uma reta da ponta da força até o eixo x, eu teria o meu F2x. E isso aí, então a gente decompôs F2 em função dos dois eixos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, análise por eixo. Para tornar mais fácil as análises de equilíbrio em um ponto material, é sempre bom você fazer isso. Se você tiver alguma força inclinada, decompõe essa força em função dos dois eixos. Porque o que acontece? Ó, agora, obrigatoriamente, que eu sei que eu tenho um F2y e um F2x. Então, a força que age no eixo x não é só o F1. Você teria o seguinte, ó, somatória das forças, então ficaria F1 mais menos F2x. Por que menos F2x? Se eu considerei F1 positiva, beleza? Então, o meu F2x teria que ser negativa porque ele está em sentido oposto. Então, esse menos aqui só indica que o F2x está em sentido oposto ao F1, beleza? Então, o que acontece? A mesma coisa aqui para o F3. Não é só ele que está agindo no eixo y, mais. A gente tem aqui o F2y. Então, ficaria mais menos F2y. Por quê? Se eu considerei esse cara aqui no sentido positivo e esse está no sentido oposto, teria o negativo aqui, beleza? Indicando que os dois estão em sentidos opostos. Lembrando que a somatória das forças aqui tem que dar zero. Então, qual a ideia?
F1 mais menos F2x igual a zero, F3 mais menos F2y igual a zero. Então, nos dois eixos ali, a somatória das forças tem que dar igual a zero. Tudo bem? Isso aqui é a parte teórica de equilíbrio de um ponto material. É isso aqui que tem que acontecer para a gente dizer que um ponto material está em equilíbrio. Fica atento aí nos próximos vídeos que a gente vai ter alguns exercícios resolvidos, né, fazendo essa decomposição de fato, para você dar uma relembrada, mas dá uma olhada no vídeo de decomposição também para você saber fazer ela sozinha. A gente tendo a força em um ângulo aqui, fica muito fácil fazer isso. Tudo bem? Valeu, galera. Abraço!